Muito bem. Doutor Druziani, boa tarde. Boa tarde, Paulo Carvalho. Boa tarde, Reinaldo Rocha. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo. Boa tarde a todos os ouvintes que nos acompanham todas as quartas-feiras. Estamos aqui para interrogá-lo mais uma vez, né? Não é verdade, Paulinho? Não seja por isso. Exatamente. Onde o senhor estava na noite? É assim que começam os interrogatórios. O seu cabo está com um pequeno chiado. E agora? Melhorou. Não chia mais. Ele está com problema, está com o peito atacado, por isso. Não dá pra dar um remedinho, um Eu vou passar xaropinho pra Vic ele? Vaporub nele para acabar com esse chiado. Vic Vaporub no cabo. Ô, meu pai. Bom, a gente tá brincando, né? Pra deixar um clima mais descontraído. Porque, como vocês sabem, às quartas-feiras sempre o clima acaba ficando um pouco mais, vamos dizer, jurídico. Gostou dessa, doutor? Eu fiquei um pouco apreensivo com a conclusão dessa frase. Quartas-feiras o clima fica um pouco mais... Houve uma certa interrupção e depois você falou jurídico. Jurídico, que são termos, terminologia, algumas palavras que faz com que os nossos ouvintes fiquem atentos para a observância dos termos ora elucidados no programa. Doutor, antes de entrarmos propriamente nas perguntas e respostas, em virtude de alguns fatos que nortearam, vamos dizer assim, a vida dos nossos ouvintes durante o final de semana próximo passado, onde várias mensagens em WhatsApp, várias mensagens no Facebook, várias propagações de alguns fatos. E eu me lembrei de um fato, de uma pergunta de um ouvinte que falou: se eu propagar através das redes sociais, no WhatsApp, um grupo fechado, alguma informação, mesmo sendo verdade, se poderia se enquadrar, né, mesmo sendo num grupo fechado, mas um grupo fechado que tem, por exemplo, umas 20 pessoas. Já não é pessoas. tão fechado assim. Então eu fiquei um tantinho preocupado, né? Inclusive eu recebi algumas dessas mensagens e pediram para que eu pudesse trazer aqui na Rádio Comunidade FM, e eu falei que nós só transmitimos os fatos oficiosos e noticiosos e não simplesmente, meramente as informações. Então chega de ler o seguinte. Reinaldo Rocha, essa foi boa. Isso foi a sinceridade no seu estado mais puro. Nós fomos aí, vamos dizer assim, recebemos várias informações nesse final de semana de dois nomes de pessoas de Porto Ferreira que foram incluídos na lista dos corruptos da Lava Jato, da lista do Fachin, que anunciou alguns nomes, e desses nomes, alguns outros que foram encaminhados para as primeiras instâncias. Então, primeiro, antes, logicamente, nós não vamos, todo mundo já sabe os nomes que foram aí anunciados, não só aqui de Porto Ferreira, várias cidades, inclusive na cidade de Limeira, 3 também candidatos, isso na eleição de 2012. E agora a pergunta é o seguinte, doutor: essas pessoas que tiveram seus nomes incluídos nessas delações, o que eles são? Essas pessoas são investigadas, são apenas anunciadas? Como nós vamos entender essa problemática? Porque às vezes algumas pessoas, de forma talvez sem conhecimento, acabam atribuindo uma culpabilidade mesmo só pelo fato: olha, fulano de tal está na lista e o apelido é tal. Como entender isso? Elas são delatadas. É alguém que um delator mencionou uma atitude ou atividade irregular e indicou que tem como provar a atitude ou atividade que reputa irregular.
Neste caso, cabe agora ao quê? Aos delatados Não. falarem que não tem nada a ver? Não é possível. A delação premiada, ela só é possível quando aqueles fatos que estão sendo delatados, o delator tem como prová-los. Se ele não prova os fatos que delata, ele perde o prêmio da delação. Então não interessa nada a ele inventar qualquer mentira, porque em não sendo provada a delação, ele perde todo o direito que teria almejando esses benefícios com a delação. Então, são delatados, vão passar a ser investigados, depois vão ser suspeitos de um inquérito policial, vão ser interrogados, depois, se o promotor federal entender que tem elementos suficientes, vão ser processados, aí se tornam réus, e depois serão condenados. É a minha esperança. Sim, foi um minuto de silêncio para a reflexão. Vamos dar o nome aos bois para ficar mais fácil? Aliás, aos bois, Ou às pessoas, né? as pessoas, isso. O nome às pessoas é o seguinte, porque foi amplamente divulgado, inclusive a mídia nacional, né, não só aqui a regional, acabou elucidando. Então vamos falar para quem está perto da gente, para que fique fácil o entendimento e sem, obviamente, atribuir nenhuma culpa aos delatados. Foi amplamente divulgado, inclusive aqui em Porto Ferreira, de que no ano de 2012 a candidata Renata Braga teria recebido uma quantia de R$100 mil. Inclusive esse vídeo já está amplamente divulgado nas redes sociais pelo delator, que inclusive eu tive aí a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente quando trabalhava na TV, por conta, né, da Odebrecht, que tínhamos aí uma entrevista com a gerente de Porto Ferreira, que foi até a cidade de Limeira, e na oportunidade, como eu fui de carona junto com a gerente aqui regional, nós conversamos, e eu cheguei a conhecê-lo lá na cidade de Limeira, que inclusive, doutor, o meu ex-patrão, o Luiz Henrique Quintal, e usou o doutor Paulo Radich, que foi o prefeito eleito. Ambos também delatados. E também o Eliseu Daniel, lá também foi delatado. E aqui em Porto Ferreira, a prefeita foi... Né, então candidata a prefeita, porque foi na época que ela se candidatou, e o doutor Saldanha, que era vice do doutor Maurício, e os dois já amplamente divulgaram também nas redes sociais, que não sabiam e não sabem porque o nome foi incluído. Então aí que eu queria entender essa questão. Acho que é Guilherme, se não me falha o nome, do delator da Odebrecht, inclusive deu alguns detalhes no depoimento, que era outra questão. Esse depoimento que foi gravado em vídeo, pode ser amplamente divulgado, como está sendo divulgado? É aberto? É público? Como é que funciona isso, doutor? Muito boa pergunta, Ou alguém Paulo Carvalho. surrapiou isso daí, pegou e propagou? Ou pode realmente ser propagado, gerando até talvez algum desconforto a algumas pessoas que talvez não teria esse envolvimento. Não estou dizendo que tem ou que não tem, mas foi um vídeo divulgado, a imprensa divulgou, todo mundo está sabendo, e agora atribui uma culpa a algumas pessoas. É importante a reflexão sobre isto. O ouvinte tem todo o direito às informações que digam respeito ao interesse público. Quando se trata de um assunto de interesse público, e o ministro Edson Fachin deixou muito claro isso no despacho, onde ele esclarece o porquê que ele deu ampla divulgação. Então você que está me ouvindo, que seja homem público, vamos combinar aqui. Se tiver interesse público envolvido, o interesse privado não pode prevalecer. Nunca. Never. Jamais. Por quê? Porque o interesse público é aquele interesse que interessa, para ser redundante,
a todas as pessoas. E o interesse particular, privado, é aquele que interessa apenas a uma pessoa. Então, pela lógica simples, se várias pessoas têm interesse naquele assunto e apenas uma tem interesse que ele não seja divulgado, obviamente, vai prevalecer o interesse da maioria. No Estado Democrático de Direito é assim que as coisas funcionam. O interesse da maioria sempre prevalece sobre o interesse particular. Neste caso, como todos os assuntos delatados, filmados, reduzidos a termo, dizem respeito a interesse público, ele pode e deve ser divulgado. Agora, tem um outro fato mais importante ainda, que é o ligado à maneira de nós convivermos e entendermos o Estado Democrático de Direito. Eu faço uma pergunta para o senhor que está aí nos ouvindo. Se o senhor não fica sabendo que o João é suspeito de receber dinheiro do Pedro para fazer campanha eleitoral, isso fica sem nenhuma investigação, sem nenhum processo, sem nenhuma condenação. Ou se investigar, essa investigação pode ficar na mão daquele que investiga e, portanto, pode investigar de uma forma ou pode investigar de outra forma. Aí o senhor, a quem eu dirigi a pergunta, me redargue, Reinaldo Rocha. Ô, doutor, mas o senhor não está falando muito em tese? Nananina não, esse velho advogado já viu muita coisa. Quando o interesse de investigar prevalece, se investiga. Quando o interesse de não investigar prevalece e não se investiga. O senhor entendeu por que aí, às vezes, pessoas notoriamente envolvidas com falcatruas nunca foram condenadas? O senhor entendeu também que algumas pessoas, muitas vezes, íntegra, honesta, trabalhadora, às vezes se vê envolvidas aí em denúncias e acabam condenadas? É por causa disso. Por quê? Já dizia o filósofo, o poder corrompe. E corrompe mesmo. Em todos os seus níveis. Do nível mínimo até o nível máximo. Se alguém está investigando e ninguém está fiscalizando a sua investigação, ele agrega um poder que pode resultar na condenação ou não do investigado. Se ele investiga mal, não se tem provas para condenar. Se ele investiga bem, tem provas para se condenar. Olha o poder que tem, então, uma pessoa que concentra este direito de investigar. Aí é que está o cerne da questão e a importância que é a mídia e o jornalismo sério e a notícia com responsabilidade, não querendo plagiar o meu amigo Paulo Carvalho. Estes fatos e essas investigações trazidas à luz da publicidade, da transparência, onde seja possível qualquer cidadão, e eu repito, qualquer cidadão, saber se está sendo investigado mesmo ou não, aí sim, aí essa investigação transparente pode resultar em absolvição daquele que realmente é inocente ou condenação daquele realmente que é condenado. Mas à luz da transparência
de todos os cidadãos, através do rádio, da televisão, do jornal, sabendo o que está acontecendo, é que vai dar a legitimidade para uma decisão ser absolutória ou condenatória, mas lídima, lícita, legal. Fora disso, meu amigo, como aconteceu no passado, o poder vai ficar na mão de poucos. Posso dar alguns exemplos? Quem lembra da famosa investigação que envolveu empresário que também chamava ministro e deputado e colocava na mesa e mandava fazer? Chamava a Operação Satyagraha. O senhor lembra dela? Sim, senhor. Faz tempo que não se ouve falar mais, né, da Operação Satyagraha, que depois acabou o delegado que investigava sendo processado. E o empresário Daniel Dantas, cadê? Está preso? Respondeu alguma coisa? Eram outros tempos. Agora, nós vivemos uns novos tempos. As instituições estão funcionando. E eu digo, existem excessos? Sim, existem. Não vamos ser infantis aqui, idiotas. Mas eu prefiro que haja atuação proativa das instituições, trabalhando, mesmo tendo excesso, porque os excessos podem ser corrigidos, do que as instituições nas mãos de pessoas que, por ter dinheiro, chama ministro, chama presidente e manda fazer. Tomara que isso não aconteça mais no nosso país. Bom, já que o senhor tocou no assunto de exageros, né, alguns, inclusive eu queria ver com o Reinaldo, procurar aí no Senado, na Câmara, nos meios de comunicação, porque está para ser votado hoje na comissão justamente essa votação que pune o abuso de autoridade, que foi inclusive um cidadão, né, se é que a gente pode chamar aquilo de cidadão, chamado Renan Calheiros, que fez essa argumentação tentando tirar o poder das instituições pelo que a mídia propaga. E hoje deve estar sendo votado na comissão, e se votado, tudo isso pode ter aí uma certa limitação, não diria no exagero, mas querendo tirar poderes dos instituídos do Poder Judiciário. Como o senhor vê isso? O Reinaldo vai ver se acha a reportagem. Mexeu no vespeiro, as vespas começam a se movimentar. Na verdade é isto. Eu já digo há muito tempo, e vou repetir enquanto puder, que existe um péssimo vesso da nossa parte em querer resolver as coisas fazendo leis. Tem lei para tudo. Lei para prender, lei para soltar, lei para esconder a falcatrua, lei para trazer essa falcatrua à tona, existe lei para tudo. O problema não é esse. No Brasil já existe lei que pune aquele que se excede no exercício da autoridade? Sim, inclusive lei específica, que é o abuso de poder. Tem lei específica. Tem lei que pune aquele que se excede e abusa do seu direito de fazer campanha política? Tem. Tem a lei específica da legislação eleitoral que pune e caça o mandato daquele que excede no seu direito de fazer propaganda política. Tem lei que pune o administrador público, agente político ou não, que comete irregularidade. Existe a lei de improbidade de 1992. Então para com isso, gente. Não é por aí. Leis existem para coibir eventuais excessos dos administradores e daqueles que, especificamente no caso que nós estamos tratando, estão investigando, estão julgando, estão decidindo. Existe
muito mimimi nas redes sociais em relação ao juiz Sérgio Moro. Dizem que ele está fazendo uma atuação proativa, uma atuação judiciária política, enfim. Nós precisamos explicar que o juiz Sérgio Moro é só um juiz. Um juiz. Em Curitiba, lá naquele prédio que ele trabalha, tem 20 juízes. Cada um decidindo um processo, 2 processos, enfim, o processo de sua competência. E cada decisão desses juízes, e aí o Sérgio Moro está incluído, via de recurso é remetida para o tribunal em Porto Alegre, aonde desembargadores velhos, antigos, revêem aquelas decisões e, se tiver excesso, eles cortam o excesso. Então me causa muita estranheza quando eu vejo nas redes sociais que a culpa do que está acontecendo é do juiz Sérgio Moro. Eu acho que a culpa é desse sistema que nós, enquanto cidadãos, esquecemos de vigiar e ele acabou ficando podre, como nós estamos vendo agora. Meio-dia mais 29 minutos, já achou alguma coisa sobre isso, Reinaldo? Não tem problema, acho que ficou claro, né? Vai ser julgado, a gente vai trazer ainda amanhã essas outras informações, mas vamos trazer a conversa para Porto Ferreira, depois temos depois do intervalo as perguntas, só para concluir isso, doutor, porque todas as ações que nós questionamos, tanto o Poder Executivo como o Poder Legislativo, representado aqui pelo prefeito essa semana e ontem pelo presidente do Legislativo, que inclusive fez um pequeno balanço sobre os 100 dias, nós já estamos querendo adiantar, né? Os 100 dias de governo, e as pessoas me questionam, inclusive eu fui embora para casa, eu estava indo a pé, encontrei alguns amigos ouvintes, falei, Paulo, você falou com o prefeito, falei, você falou terça-feira com os vereadores, falei, então, mas eu só fico satisfeito quando você faz a mesma pergunta pro advogado, que aí eu entendo o que está acontecendo. E ontem você falou com o presidente do Legislativo, eu queria que você tivesse a ousadia de fazer a mesma pergunta pro doutor Druziani. Ah, meu Deus. E aí vem ela, né, porque ele explicou, né, de uma forma bem clara, inclusive o Miguel fez aí o uso da palavra e conseguiu, penso eu, de uma forma objetiva esclarecer. E eu gostaria, ele falou, mas eu queria que você questionasse o doutor Druziani sobre essa questão. Porque chegou um ouvinte, mandou uma pergunta sobre essa questão da Odebrecht, inclusive, na cobrança de esgoto em Porto Ferreira, que é cobrado uma taxa em cima do valor da água em 70% do valor. Sendo que o esgoto tratado em Porto Ferreira está na faixa de 14%, não está sendo tratado 70%. Já conversei com os representantes da Odebrecht, que explicaram que, embora o esgoto não está sendo tratado, essa taxa se justifica em razão da coletagem. Eles estão fazendo, eles não estão deixando o esgoto na sua casa, eles estão fazendo a captação desse esgoto. Eles não estão tratando. Então justifica a cobrança para os futuros investimentos e a captação. A população, inconformada com essa fraudulenta notícias que vem falando todo dia de corrupção, desvio de dinheiro, caixa 2 e tudo mais, fala, peraí, não é justo, eu acho que o cidadão não pode pagar por uma ingerência dos corruptores. Fala, tudo bem. A pergunta é, nós entendemos que o vereador, ele é o legislador, que ele está lá para fiscalizar, também para fazer as leis. E a população foi na Câmara Municipal e exigem dos vereadores de que eles vão até a concessionária Odebrecht e tomem uma atitude imediata. Está cobrando 70, 14, os vereadores, por serem os legalistas, têm que fazer eles cumprirem imediatamente ou o ressarcimento das contas ou parar de pagar. Aí o vereador Miguel explicou que existe um contrato, que tem toda uma questão que os vereadores não têm esse poder. Eu falei assim, mas eu não acreditei, eu quero que o doutor Druziani fale isso. Quem não acreditou? O ouvinte.
Ele acha que o vereador podia ir lá e vai imediatamente cessar o contrato sem investigação e tudo mais. Quer dizer, então, que quando a situação fica assim, eu é que tenho que responder? Sim, senhor. O abacaxi é todo seu. Então vamos a ele. Tem várias respostas que precisam ser dadas aí nesse pool de perguntas que se concentrou na sua fala, Paulo A Carvalho. pergunta foi só uma. Mas decorreu aí várias ilações, ou podem decorrer várias ilações. O Reinaldo não consegue, ele, cada vez que eu falo uma palavra, ele tenta entrar no Google, mas eu já falo outra e ele não está conseguindo, a demanda está muito grande. Mais devagar, por favor. Tá bom. Então vamos por partes. Primeira questão importante, qual que é o poder do vereador? Segunda questão importante, esta cobrança 70% de esgoto se deve ao quê? Terceira questão importante, o que tem a ver o que está acontecendo em Porto Ferreira com o que está acontecendo a nível Brasil com o Odebrecht? Agora surgiu 2 nomes, eles acham que já ligou. São 3 coisas, então me parece que são 3 coisas importantes a serem esclarecidas. Primeiro, a função do vereador é fazer leis e fiscalizar o executivo. Vou repetir. Fiscalizar o executivo. Tá? Quem executa os atos de administração, ou quem administra o dinheiro nosso, é o executivo. Como o próprio nome já diz, ele executa. No caso, o líder do executivo, prefeito municipal. E quem diz se o executivo está fazendo certo ou se o legislativo está fiscalizando é o judiciário. Bom, são esses 3 poderes. Né? Então, existe um contrato de concessão aonde o poder executivo transferiu o direito de explorar este tipo de atividade, que é fornecimento de água tratada e a coleta de esgoto, para uma empresa privada. Transferiu esse poder. Assim como transfere o direito de explorar a cobrança de transporte de passageiros urbanos. Assim como transfere o direito de cobrar taxa de lixo por coleta de lixo. Enfim, são todas atividades que o poder público deveria fazer, mas pode transferir para uma entidade privada. Então, a relação desta empresa que está cuidando da parte de saneamento da cidade é com o executivo, não é com o legislativo. Então, quem pode e deve tomar atitudes, se precisar ela ser tomada, é o executivo. É aquele que executa, é aquele que tem um contrato na mão, ele lendo o contrato e vendo na realidade se a empresa está cumprindo o contrato, tomar atitudes. Se a empresa está cumprindo o contrato, não há atitude a ser tomada. Vai ter que ir na conversa. Se a empresa não está cumprindo o contrato, um contrato administrativo, é possível tomar atitude. Bom, o coitado do vereador não tem esse poder. Para terminar este esclarecimento, eu lembro de uma comissão especial de inquérito que se cogita, que se abriu, depois fechou, enfim. Aí o ouvinte está me perguntando, mas doutor, mas tinha lá uma comissão lá. Essa comissão, como eu já expliquei, ela vai investigar e vai pegar tudo aquilo e enfiar lá no gabinete do promotor, e o promotor vai tomar a atitude que acha que deva tomar. É só isso que serve uma comissão, tá? Não tem poder de execução. Primeiro isso. Segundo, a falcatrua feita pela Odebrecht não necessariamente tem a ver com a prestação de serviços diretamente. Na maioria dos casos que se sabe da Odebrecht é que o serviço efetivamente ela presta dentro dos padrões que deve ser prestado. O problema está na licitação, que ela, entre aspas, vence a licitação,
mas por meios fraudulentos. Repito, não está na prestação do serviço. Não existe, pelo menos não tenho conhecimento de notícia de prestação de serviço incorreta pela Odebrecht. Não está prestando o serviço direito. Então não tem relação. Terceira questão importantíssima, e essa os ouvintes vão me crucificar. Crucifica-o! Sexta passada já foi. E eu, infelizmente, pau que dá em Chico, dá em Francisco, não tem relação direta a cobrança da taxa de esgoto com o tratamento do esgoto. A cobrança da taxa de esgoto é justamente pela captação do esgoto. Existem algumas cidades que têm até 100% de cobrança de esgoto na conta de água. É pela captação. Ponto. Isto não significa que o poder público, executivo e a população de uma maneira geral não possa e não deva, aí uma comissão especial de inquérito é importante para isso, levantar até que ponto essa massa de dinheiro que se passa para uma empresa privada que está fazendo um serviço público não deva ser direcionada para que se faça o tratamento do esgoto. Para finalizar, nós temos uma legislação ambiental que exige o esgoto tratado. Uma legislação ambiental que exige que o esgoto seja tratado. Então, uma comissão especial de inquérito poderia muito bem fazer isto. Exigir o contrato da prefeitura com a Odebrecht e ver nele se lá existe uma obrigação de tratamento do esgoto. Se existir, como falei agora há pouco, está havendo um descumprimento do contrato. E se esta obrigação de tratar esgoto está no contrato, aí sim ela tem vinculação direta com o percentual que se cobra na conta. Porque o ferreirense está pagando por aquele serviço que não está sendo feito. Agora, se não constar no contrato esta obrigação de tratar o esgoto, aí já houve uma negligência por parte de quem elaborou o contrato. Porque deveria ter. A legislação ambiental assim determina que deva ter. Então, grosso modo, não tem relação direta, não. Tratamento de esgoto com o valor de esgoto que é cobrado na conta. Muito bem, faltando 20 minutos para 13h, vamos aí por um breve intervalo. Voltamos na sequência, porque tem perguntas chegando aqui do Diego Vieira. A garantia venceu e meu carro vive com problemas. O doutor responde depois do intervalo. Daqui a pouco, mais músicas pra você. 9 de cada 10 pessoas escutam rádio a cada semana. Provavelmente 9 entre 10 consumidores do seu negócio também ouvem. Rádio é popular e o seu negócio também pode ser. É só anunciar. Quem quer novos consumidores precisa falar para todos. O rádio possibilita isso. Atinge o público de maneira geral e sem distinções. Quanto mais sua marca for ouvida, mais ela será memorizada. Seja sonoro, anuncie no rádio. Uma campanha Comunidade FM. MRC Sistemas tem a solução ideal para a gestão da sua empresa. Através dos sistemas da MRC, é possível melhorar o desempenho da sua empresa, visualizando as informações de maneira objetiva. Transforme seus dados em informações relevantes para potencializar seus resultados. Agende uma visita sem compromisso. MRC Sistemas, organização e controle para a sua empresa. Telefone 3585-2425 ou acesse mrcsistemas.com.br. Presentes para todas as ocasiões. Você encontra nas lojas Duzi Malamão. E tem mais, as melhores marcas em produtos eletroeletrônicos, tudo em informática, câmeras digitais.
Aqui a criançada se dá bem. Brinquedos nacionais importados das melhores marcas e para todas as idades. Então vem pra cá. Venha pras lojas Duzi Malamã. Dona Balbina, 446 no centro. Telefone 3581-2798 ou 3581-1053. Duzi Malamã. Tem tudo para todos. Comunidade FM. Centro especializado em optometria. Precisando usar óculos? Consulte um optometrista. Profissional especializado que vai avaliar a sua visão. Em Porto Ferreira, temos o Centro especializado em optometria. Fale com o profissional Paulo Fávaro, optometrista. Consultas na rua Piron Gigínio 240, sala 4, Centro. Agende uma consulta pelo telefone 3589-2158. Centro especializado em optometria. Agora a pergunta. Essa é a pergunta. Está cansado de pagar altíssimas contas de energia e altas tarifas de energia elétrica? A Sergon Energia tem a solução para você. Instale agora um sistema de geração solar fotovoltaica e comece a economizar. A Sergon Energia trabalha com equipamentos de primeira linha. Equipe de profissionais altamente treinados para projetos e instalações. Com a instalação do sistema fotovoltaico, você se beneficiará na valorização do seu imóvel, baixíssimo custo de manutenção, conta de luz reduzida de imediato, mais de 25 anos de durabilidade, instalação rápida sem sujeiras, sem surpresas no orçamento com aumento das tarifas, energia limpa e renovável. Faça um orçamento agora na Sergon Energia, localizada na Rua José Teixeira Vilela Pai, 1168, Vila Nova, em Porto Ferreira. Telefone 3585-2997. Aquecimento global. O sol é a solução. Sergon Energia, construindo um mundo melhor. Todo mundo tá ligado. Todo mundo tá curtindo. Comunidade. Estação legal. Todo mundo tá ligado. E agora, o tempo e a temperatura. Quarta-feira de tempo nublado a parcialmente nublado, com possibilidade de chuva em áreas isoladas de Minas Gerais, Rio de Janeiro e em São Paulo. Já no Espírito Santo, o tempo ficará somente nublado. Os termômetros da região sudeste vão oscilar de 6 a 32 graus. Em Belo Horizonte, a temperatura mínima vai ser 16 graus e a máxima de 27. Em Vitória, os termômetros vão variar entre 20 e 26 graus. Em São Paulo, mínima de 15 graus e máxima de 25. No Rio de Janeiro, a mínima pode chegar a 16 graus e máxima 29. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Thaísa Brito, o tempo e a temperatura. Eles caçavam, pescavam e garantiam a sobrevivência com o que viesse da natureza. Corriam livres e sem roupa e não sabiam o que era sentir vergonha da própria nudez. Também tinham o dom de entoar conversas em uma língua que mais parecia um canto. E sempre seguiram rituais e brincadeiras quase infantis. Curiosamente, faziam cerimônias de consulta aos animais da floresta e aos seus antepassados. Conversavam longamente com os chamados velhos espíritos e diziam ser intuídos por essa gente que já partiu. E assim traziam do mundo sobrenatural, do mundo de lá, segredos, novos ritos e remédios. Praticavam suas curas com ervas, talos e folhas. Uma verdadeira pagelança. E para quem não sabe o que é isso, faço uma pausa nessa prosa e explico. Pagelança é um ritual de cura realizado pelo líder espiritual e curandeiro da aldeia. Quem eram eles? Eles eram, para simplificar a conversa, um povo feliz em suas características e tradições, mas um povo que foi forçado a embranquecer. E quem é essa gente? Nativos? Aborígenes? Indígenas? Qualquer uma dessas palavras os aprisiona, lhes tira o bem maior, porque liberdade é sempre o nosso maior bem. A expressão aborígenes, nativos ou índios
por definição, é a forma com que fazemos referência às populações que vivem numa determinada área antes da sua colonização, ou ainda uma forma de nos referirmos a um povo que após a colonização não se identifica com o povo que os coloniza. Desta forma, povo indígena, ao pé da letra, no sentido literal, quer dizer originário de determinado país, região ou localidade. E apenas isso? Uma definição que não os define? Depois de colonizados, que direitos têm os índios? Como garantir que sua língua e seus costumes não desapareçam? Com essas questões em mente, em 1940 foi realizado no México o primeiro Congresso Indigenista, onde foram discutidos temas referentes à qualidade de vida dos índios. E, para dizer o mínimo, isso balançou com a cabeça de muitos governantes. 3 anos depois, no Brasil, Getúlio Vargas, que era o presidente do país na época, decretou que em todo dia 19 de abril seria comemorado o Dia do Índio. E isso demarcaria uma nova forma de ver, pensar e tratar as questões que iriam garantir aos índios suas terras, sua cultura e suas tradições. 74 anos depois, os indígenas ainda lutam para assegurar às gerações futuras seus territórios ancestrais e sua identidade étnica e cultural. Lutam para que seu povo não desapareça e para que o dia 19 de abril não seja apenas uma data em sua homenagem. História Hoje. Pesquisa, texto e edição de Patrícia Leite. A apresentação, Carmen Lúcia. Sonoplastia, Messias Melo. Uma produção da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição, Rádio Agência Nacional. Muito bem, faltando 11 minutos para 1 da tarde, eu estava aqui em off conversando com o doutor que 1 hora está ficando pouco para detalhar tantas dúvidas pertinentes a tantos assuntos que ora chegam. É que a lista é grande, né? É. Seu microfone. Vic Vaporub. Não, ainda... A chiadeira acabou. Muito bem, estamos aí de volta. Doutor, tem uma pergunta aqui de garantia de um cidadão, mas... vamos a ela, porque na política não se tem garantia nenhuma. Exatamente. Então, eu ia fazer uma outra pergunta sobre o caso aí, mas vamos deixar para atender aqui o nosso ouvinte, porque o ouvinte tem prioridade aqui na Comunidade FM. Minha namorada e eu, no caso aqui é o Diego Vieira, tá? Oi, Diego, tudo bem? Compramos um carro usado no dia 2 de novembro de 2016. E retiramos o veículo 2 semanas depois. No primeiro momento, o carro funcionou normalmente, mas na segunda quinzena de dezembro, ele começou a apresentar problemas como fraqueza do motor e nunca pegava de primeira. Como tínhamos uma viagem marcada para as festas de fim de ano, levamos o carro para uma oficina para fazer uma revisão e assim resolver o problema. O carro voltou a andar normalmente, mas nos últimos 2 meses ele voltou a apresentar o problema, chegando a um estado pior do que antes. Levamos a um outro mecânico que fez o carro funcionar, mas o mesmo já está voltando a apresentar os vícios de sempre. O que posso fazer para resolver? Porque nós nos sentimos lesados, pois gastamos mais de R$2.000 em oficinas e o carro não anda como eu gostaria, não está bem. Eu posso, doutor, reclamar com a loja que me vendeu o carro, mesmo a garantia tendo sido vencida? Muito boa pergunta, hein, Diego? Diego Vieira. Vieira. Sim. Aí merece 2 explicações. A primeira é que a maioria dos nossos ouvintes acha que aquele prazo de garantia que o vendedor diz que aquele produto tem é o único prazo que o consumidor tem para reivindicar os seus direitos. Então, todos vocês que estão nos ouvindo, prazo de garantia é uma coisa. Prazo que
o consumidor tem para reivindicar o seu direito é outra coisa. Prazo de garantia é um prazo administrativo que, em chegando lá, o fornecedor já vai se movimentar, já vai providenciar, enfim. É um prazo administrativo. O prazo que o consumidor tem para reivindicar o direito dele está no Código de Defesa do Consumidor e, em alguns casos, no próprio Código Civil. Está na lei. Este prazo, Diego Vieira, depende muito de cada caso. Por quê? Porque o vício redibitório, Reinaldo Rocha, que é a hipótese aí do caso, diz a lei que o prazo para o consumidor reivindicar o seu direito só melhor explicando, aquele produto que o fabricante diz que tem 90 dias, chegados aos 100 dias, como nós estamos agora nessa semana, 100 dias, aconteceu um problema com o aparelho ou com o carro, você leva, o fornecedor diz, não, mas já passou a garantia, não é? Mas não perdeu o direito o consumidor, porque só naquele instante ele soube que o produto tinha aquele defeito. Então, no seu caso, você soube que o produto tinha o defeito pelo histórico que você nos passa 2 meses depois da aquisição. Você mesmo diz. Sentiu que o motor estava fraco, inclusive levou a um mecânico para fazer um reparo que você ia viajar. Então você já sabia, 2 meses depois da compra, que foi em 2016. Então, eu acho difícil reivindicar agora, que você só soube agora, nesses últimos 2 meses, que havia problema com o produto. Tá? Se você conseguir provar que você só soube agora, é a partir de agora que vai contar o seu prazo de prescrição, você teria direito. Mas pelo histórico que você me passa, você já sabia há bastante tempo. E salvo engano meu, daquela época que você já sabia até agora, o prazo para reivindicar eventuais vícios redibitórios, no caso desta transação de aquisição de veículo, já teria passado. Muito bem, tem mais uma pergunta, não é sobre garantia, mas tem a ver com prazos também, sobre direito do consumidor. Como assegurar meus direitos nesse caso, doutor? Deixa eu ver. Preciso tirar uma dúvida, onde parece um problema pequeno e desnecessário, mas como me fizeram de palhaço, quero ver até onde posso ir para conseguir fazer jus aos meus direitos. Fiz uma compra pela internet no ano passado, no dia 4 de abril de 2016, de uma camiseta personalizada de um site. Ele tem o nome do site aqui, mas por questões de ética eu não vou dizer o nome do site, porque é uma empresa renomada aqui, bem conhecida. Bom, ela foi entregue normalmente, porém após 3 ou 4 lavagens, a estampa começou a se despedaçar e soltar da camiseta. A estampa é essa que paguei por cada letra e o número, achando que não ia ser maior o estrago. Deixamos até agora, a camiseta está sendo sem ser utilizada. Feia, e então entrei em contato com eles por e-mail. No primeiro contato foi respondido que já passaram-se 90 dias da compra e que eles não podem fazer mais nada. Resolvi daí ir até o Reclame Aqui e expor a situação, e eles retornaram, depois de enviar o código errado, a me fazer ir no correio desnecessariamente, pedindo que enviasse a camiseta para a posterior troca, que dariam prioridade no processo. Devolveram agora no dia 13 de abril de 2017, sem nenhuma justificativa, somente com a embalagem deles e a camiseta do mesmo jeito que enviei, e não deram nenhum retorno. Abri, mas a troca não foi efetuada, pois passou 90 dias, ou seja, a informação que eles tinham desde o princípio, mas deram continuidade ao caso, abrindo a possibilidade de troca e me fazendo de palhaço, correndo atrás dessas coisas, primeiro errando o código, me mandando de outro cliente, agora negando depois de realizar
a quase todo do processo. Sem contar que a estampa de qualidade não se desfaz em 1 ano. E a deles se desfizeram e eles não garantem. Eu acho que a pergunta dela está respondida na resposta anterior. Esses 90 dias não tem que ver com o Código de Defesa do Consumidor diretamente. Então é possível, sim, reivindicar o direito em relação ao vício do produto. Agora, além do vício do produto, aí a ouvinte traz um outro fator, que é da forma como ela foi tratada pela empresa. Esta forma de tratar o consumidor, também de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, merece reparação em danos morais. Muito bem. Infelizmente chegamos aqui ao final. A Gislene Santos, o Reinaldo, mandou um recadinho para a gente, que ela está ouvindo aqui pelo PC, mas está dando alguns picotes, alguns cortes. Eu vou depois verificar aqui na censura se é por conta da saída da emissora ou se é por conta da transmissão via internet, Gislene. A gente vai tentar sanar esse problema, tá? Obrigado aí pelo carinho, da sua preocupação também aqui com a Rádio Comunidade FM. Doutor, não dá mais tempo de abrir outra pergunta, mesmo porque já chegamos no final do programa. Semana que vem estamos de volta com mais um Espaço Jurídico. Amanhã, eu lembro, quinta-feira, dia do Espaço Saber com o professor Beck. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Paulo Carvalho. Boa tarde, Reinaldo Rocha. Boa tarde a todos os queridos ouvintes do Abordagem Regional.